Foi de facto um título muito saboroso. Eu já tinha tido a oportunidade de comentar isso logo no imediato após o término do jogo, que realmente foi para nós quase tão saboroso como a primeira conquista, que foi aqui em Grijó há 3 anos, também com uma supertaça, e desta vez volta a ser com uma supertaça e volta a ser muito especial porque temos uma equipa muito renovada. Perdemos aqui algumas peças importantes como são o Daniel Rodrigues e o João Castro. O João Castro para ótimos motivos porque foi para o BCR espanhol, para Ferrol, e também temos uma baixa do Domingos de Jata, que era outro elemento regular no 5 inicial ano passado e que agora está de fora com um problema de uma lesão e que esperamos que esteja de regresso brevemente. Portanto, com todas essas baixas e com entradas de gente jovem ou que não estava tão habituada a jogar, foi muito gratificante ver o que conseguiram fazer contra uma equipa como a PD Braga, que embora também algo fragilizada pela saída de alguns jogadores, continua a ser uma equipa enorme, muito física, muito capaz e com um entrosamento enorme, corrente de jogarem juntos há mais de 15 anos. Eu acho que faz parte no basquete. Ao longo do tempo começamos a habituar quer ao fracasso, que eu acho que o fracasso faz parte do desporto, não é? O perder faz parte do desporto e por norma ensina-nos mais do que ganhar e nós temos que aprender com a adversidade, com a derrota, isso ensina-nos muito. E as alternâncias de marcador constantes num jogo de basquete são normais, é um facto com a PD Braga, são muito recorrentes e são jogos sempre discutidos até ao último segundo, praticamente. Ano passado tivemos 2 jogos das finais decididos no prolongamento, portanto isso diz muito do equilíbrio entre as duas equipas, mas acho que o plantel conseguiu lidar com isso com muita maturidade, tendo em conta essa experiência que eu referi, e nos momentos capitais também tivemos alguma felicidade, como é sempre preciso nestes momentos, como também tivemos o sangue frio de noutros dilatarmos um bocadinho o marcador e criarmos ali alguma almofada. Confesso que desta vez é um dado estatístico, não é? No basquete tem cadeira de rodas e no basquete é uma eleição estatística, portanto não há como fugir. Mas eu confesso que não tinha tido a percepção que tinha sido um jogo tão positivo porque também falhei algumas coisas assim mais clamorosas que não são habituais e tivemos outros jogadores nossos também em grande evidência, nomeadamente o Rafael Brito, que fez provavelmente o melhor jogo desde que está aqui no BC Gaia. Mas foi obviamente que é um bónus de satisfação, que só é um bónus de satisfação tendo ganho o jogo, porque quando ganhamos prémios dessa natureza sem ganhar o jogo em si, tem sempre um sabor agridoce, mas acho que é fruto também da alegria e da vontade que continuo a ter em jogar, apesar de já serem alguns anos de carreira e de Portugal não ser propriamente um cenário muito competitivo, nem nada remotamente parecido àquele que eu estava habituado quando jogava noutras paragens. Continua a motivar-me muito jogar ao lado desta gente, contra estas equipas. Todos os anos temos aqui um plantel renovado onde posso passar um pouco do meu conhecimento para os mais novos, para que um dia possam chegar à seleção nacional, patamares também altos ao nível de clubes. Nós ambicionamos claramente voltar a estar nos pontos altos todos, ou seja, chegar à Final Four da Taça de Portugal. Isso parece-me um objetivo mínimo e também chegar às meias finais do campeonato, onde acredito que iremos conseguir estar, mas não queremos estar de qualquer maneira, queremos estar com uma posição favorável na tabela, sabendo que o primeiro cruza contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Acho que é sempre relevante conseguirmos uma posição mais alta possível. Embora este ano esteja tudo muito em aberto, porque Leiria continua a ser competitivo, Alcoitão tem uma equipa agora que já era competitiva ano passado, mas que se apresenta reforçada com outros jogadores, e Braga é Braga, é sempre uma equipa muito difícil de contornar, portanto vai ser um campeonato muito interessante, onde os objetivos mínimos são esses, presença nos pontos altos e depois obviamente lutar sempre para ganhar todos os títulos, independentemente das carências ou das fragilidades que possamos ter. Acredito que temos capacidade para o fazer. É sem dúvida um orgulho muito grande. Eu criei isto em 2016, o clube já existe desde 2011. A secção de basquete em cadeira de rodas foi então criada por mim, por repto do presidente, em 2016, como foi referido e bem, porque eu tinha sempre tive esse desidrato, desde há uns anos esta parte da minha carreira, de proporcionar oportunidades de prática desportiva às pessoas com deficiência motora, nomeadamente aos jovens e às crianças, que eu não tinha tido. E eu começo a jogar basquete em cadeira de rodas apenas com 16 anos, é uma idade muito tardia, tendo em conta que eu tinha a minha lesão já desde os 3, deparar-me com essa realidade paralímpica só aos 16 anos é tardio, e eu queria colmatar isso. Foi com esse propósito que criei o clube, de rejuvenescer um pouco aqui o BCR Nacional e ter aqui um projeto com uma natureza mais voltada para a formação. Depois as coisas desenrolaram-se com alguma naturalidade, recuperámos alguns atletas que estavam parados há muitos anos no BCR Nacional de outras equipas, Nelson Oliveira, o João Romor, jogadores que não jogavam há muito tempo, ou pelo menos com a regularidade com que queriam, e paulatinamente começamos a construir uma equipa competitiva, capaz de discutir os títulos. Logo no primeiro ano temos a felicidade construída e conquistada, mas temos a felicidade de chegar à fase final do
Campeonato Nacional da Taça de Portugal. É um percurso muitíssimo gratificante, logicamente. Ao mesmo tempo, tem um lado extremamente desgastante, porque sermos apoiados, e não podemos negar isso, pelo município, pela Junta de Freguesia de Grigói e Sermonte. Temos alguns patrocinadores também privados importantes, como o Hospital de Santa Maria Porto, a Tempar Simetria, a Total Mobility, outros que também se juntaram mais recentemente, a Monte Doce, a Q8, que nos dão apoios que à primeira vista parece que somos um clube que navegamos em possibilidades financeiras, mas muitas vezes obviamente são apoios dentro daquilo que conseguem dar, não é? Modestos ou em serviços, para que nós consigamos competir, também financeiros, mas acima de tudo com um cariz mais de serviços ou géneros. E é uma luta titânica, porque todos os anos há uma incerteza brutal se no ano seguinte vai haver projeto, se vamos ter dinheiro para comprar uma cadeira que seja necessária para um atleta. E isto também é um repto que eu aproveito este tempo de antena para fazer, porque o desporto em Portugal é maltratado, e vimos-lo até muito recentemente. O desporto em Portugal é maltratado, e só com uma pressão muito grande é que as coisas podem mudar, e mudaram muito recentemente também no próprio Orçamento de Estado. E acho que essa carência e essa fragilidade, essa vulnerabilidade permanente faz com que muita gente desista pelo caminho, e por algum motivo temos 7 equipas de BCR a nível nacional e não se calhar as 10 ou 11 que tínhamos há 15 anos, quando eu comecei a jogar. A realidade é infinitamente diferente. Quando eu começo a jogar basquete em cadeira de rodas, começo na APD Porto, que agora já não se dedica a esta modalidade, e deparo-me com uma realidade ainda muito voltada para a recreação, não tanto para a competição. Havia algumas pessoas com essa vocação competitiva e que treinavam muito fora de horas, mas ainda não havia muito essa vocação competitiva. Ao longo do tempo o BCR Nacional evoluiu no sentido das condições da seleção nacional. O próprio campeonato começou a ser organizado de uma forma com um bocadinho mais de desafogo financeiro com o que vivia. A partir do momento em que o BCR se associa, passa a estar sob a tutela da Federação, que é uma coisa também que eu acho que foi positiva. Há opiniões divergentes e é bom que assim seja, mas eu acho que foi positiva essa proximidade e estarmos sob a égide da Federação, porque gozamos de uma maior visibilidade e de maiores condições para a seleção nacional, e a prova disso é que agora estamos outra vez na Divisão B e a florescer, acho eu, o projeto a florescer, e com possibilidades de chegarmos a resultados inauditos. Pronto, falando um pouco a nível pessoal, depois de encontrar essa realidade, eu percebi muito rapidamente que queria mais, que queria a competição, que foi sempre algo que me moveu. O desporto nunca foi uma ferramenta de reabilitação para mim, embora tenha esse potencial. Para mim o desporto sempre foi competição, e passado relativamente pouco tempo, portanto estamos a falar de 5 anos, eu tenho a minha primeira experiência internacional no Mideba Extremadura, um pouco apadrinhada por um jogador português que jogava lá na altura, que é o Hugo Lourenço, um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos de BCR, e depois o trajeto correu com alguma naturalidade, sempre a subir muito a pulso, porque as oportunidades escasseavam. Também vimos num país onde não há tradição basquetebolística, não há tradição de basquetebolística no basquete em cadeira de rodas também, portanto os portugueses são sempre os jogadores que têm que lutar mais do que qualquer outro. Se viemos com o rótulo de um jogador americano ou um jogador australiano, é muito mais fácil do que se for um jogador português, mesmo que haja qualidade e talento. Mas o que é certo é que consegui conquistar o meu espaço, e aos poucos cheguei à melhor experiência internacional que tive, que foi na Série A italiana, na equipa de Varese, na Lombardia, onde de facto foram 2 anos maravilhosos. Os resultados esportivos nem sempre acompanharam esse sentimento, mas tivemos 2 anos maravilhosos, e em que eu mostrei-me um pouco à Europa do basquete em cadeira de rodas, e posso dizer que ainda hoje tenho muitas propostas, ano após ano, para jogar em Itália, e o último ano que eu joguei em Itália foi em 2019, já foi há um bom tempo. E gostaria de assinalar que esteve o Hugo Lourenço, o Pedro Gonçalves, o Marco Gonçalves, o Filipe Carneiro, o Márcio, houve muita gente a jogar internacionalmente, e que recentemente está a haver novamente aqui uma fornada de portugueses a jogar lá fora, e em particular 2 jogadores que agora estão a jogar na Bundesliga alemã, que são o Alexandre Conde e o Miguel Reis, que também jogou aqui e foi formado aqui, onde o nível, eu acho que se contar isso, a 90% dos portugueses não acreditam que existe um país onde o basquete em cadeira de rodas tem pavilhões muito bem compostos, com centenas de pessoas a ver os jogos, a pagar bilhete, com live stream, com uma promoção do jogo megalómana nas redes sociais e não só, na própria cidade, que realmente dão uma lição do que é desporto de alta competição no universo paralímpico que Portugal ainda persegue. Eu digo muitas vezes que neste momento é a coisa que mais me move a continuar a jogar. Há 2 coisas que me movem muito: a seleção e há alguns anos, quando jogava no estrangeiro. Isso de facto movia-me especialmente. Não é que neste momento eu não tire prazer ou gratificação de jogar aqui com o BC Gaia e de jogar no Campeonato Nacional, mas obviamente o nível ainda é muito mais baixo do que encontramos até numa segunda Liga Espanhola, onde está agora o João Castro. O nível é muito mais baixo, e se fosse só por jogar, eu se calhar já não estaria tão envolvido ativamente na parte da prática desportiva e dedicar-me mais à
à parte de treinador. Mas a seleção realmente é aquilo que me puxa para continuar e tentar prolongar a minha carreira ao máximo. Vejo-me a jogar se calhar mais 10 anos, o que for preciso. Vejo-me a jogar o que eu conseguir para conseguir jogar pela seleção, porque estamos num momento muito bonito da nossa história, em que voltamos a subir à Divisão B, conseguimos a manutenção na Divisão B e temos uma equipa técnica absolutamente brilhante, uma equipa técnica que esteve na seleção espanhola, que foi a Jogos Paralímpicos, composta pelo Javier López e que é o adjunto, e o Óscar Trigo, que é o selecionador nacional. Tenho um enorme carinho e admiração pelo Óscar Trigo, um treinador que tentou levar-me várias vezes para a Espanha nos projetos que tinha e nunca conseguimos que isso se proporcionasse, embora eu tenha tido algumas experiências com ele, nomeadamente num campo de treino na Catalunha em 2011, era eu muito jovem e fui o único estrangeiro, o primeiro estrangeiro a ir àquele campo de treino. Conheci o Óscar Trigo e é alguém que tem um manancial de basquetebol em cadeira de rodas e basquetebol em geral para ensinar. Ele é treinador de basquetebol convencional também, por isso acredito que neste momento, sem dúvida, é isso que me move, poder continuar a ajudar a seleção a escalar e sonhar com essa subida inédita à Divisão A, que seria jogar um Europeu A, seria extraordinário. Chegar a Paralímpicos é irrealista no meu tempo de carreira. As pessoas às vezes não entendem porque é que noutras modalidades é relativamente fácil chegar ao topo, porque há pouca gente a praticar. Nós, sem menosprezar, mas vemos o handball em cadeira de rodas ganhar uma prova há um ano em Leiria, que era um europeu e em simultâneo um mundial de handball em cadeira de rodas, mas que tinha manifestamente um nível baixo, poucas seleções, porque está a começar o seu caminho e com toda a legitimidade, mas não é comparável com o basquete em cadeira de rodas, que tem 80 ou 90 anos de prática e 3 divisões europeias, com mais de 30 seleções europeias, 6 campeonatos profissionais. Nós, quando chegamos à Divisão B, já temos que trabalhar muito. Sim, sem dúvida. A cada final, a cada jogo decisivo, esse peso está sempre às costas, quer aqui, quer na seleção. Foi algo que, curiosamente, no início da minha carreira, era um jogador que me debatia a nível mental com alguma dificuldade em ter confiança nos momentos decisivos, em que a bola não queimasse naqueles momentos que alguém tem que assumir o jogo. Mas o que é certo é que, pouco a pouco, fui combatendo esses fantasmas que acho que todos os jogadores, todos os atletas têm, e hoje procuro esses momentos. Mais do que estar à espera que venham ter comigo, procuro muito essa bola decisiva, procuro muito assumir a responsabilidade. Acho que também é algo que se conquista com a idade, com alguma naturalidade, de aprender a relativizar. Também já assumi esses momentos e falhei, mas estou sempre certo de que na próxima vai correr bem, porque confio muito no processo de treino. E como sou uma pessoa que treina muito, continuo a dedicar-se a basquete em cadeira de rodas de uma forma profissional dentro do amadorismo, ou seja, não sou profissional enquanto jogador, mas dedico-me enquanto tal, continuo a treinar 5, 6 vezes por semana em pavilhão e complemento isso com 2 treinos ou 3 de preparação física. Continuo a dedicar-me como fazia no estrangeiro, e o facto de treinar ter esse volume de treino dá-me imensa confiança quando chego ao campo, e acredito que se confiar no processo de treino as coisas vão acontecer com naturalidade. A família é um pilar absoluto da minha carreira. A minha mãe, o meu tio sempre acompanharam de muito perto a minha carreira. Mesmo o meu pai continua a acompanhar os jogos, portanto estão aqui em casa. Tenho uma grande sorte de ter a família que tenho, porque nesses anos iniciais e no desporto adaptado em particular é preciso um grande apoio, um grande investimento de tempo e financeiro, porque as cadeiras temos que ser nós a comprá-las. Se o clube não tem capacidade, e raramente tem, temos que ser nós a comprar as cadeiras. Foi sempre com o auxílio familiar que conseguimos lá chegar, e tenho a sorte de ter tido sempre a minha família ao meu lado, vão para todo lado, até à Bósnia-Herzegovina ver-me subir à Divisão B ano passado, tive lá a família. Até uma coisa não aconteceria sem a outra, e esse apoio familiar é super relevante, e no caso das pessoas com deficiência, numa fase sobretudo inicial, é por questões de autonomia, é mesmo muito importante que haja esse apoio e esse estímulo, e acho que é algo um bocadinho por vezes esquecido, negligenciado, de que os pais de jovens e crianças com deficiência, se é difícil para alguém sem deficiência, para alguém com deficiência é muito complicado iniciar-se, porque basta ter um autocarro que não é adaptado e já não consegue chegar ao local de treino. Portanto, é algo que eu gosto de ressalvar, e é uma boa pergunta. Foi fundamental a minha família em todo este processo. Eu encaro mal, porque Portugal, em teoria, tinha uma estratégia nacional para a deficiência que pura e simplesmente não aplica. Temos boas leis, temos um bom respaldo legislativo, boas intenções, mas depois falta cumprir, que é o essencial para que as coisas aconteçam, e eu acho que nisso Portugal está a léguas do que acontece no país vizinho. Basta cruzar a fronteira e vemos um país diferente, com quase tudo adaptado, com uma desinibição muito grande das pessoas com deficiência em saírem à rua, irem jantar fora, em irem a uma discoteca, a um bar, em terem uma vida social, laboral. Acho que Portugal ainda tem que fazer uma escalada megalómana, e eu infelizmente não vejo, e
isso a acontecer a breve trecho, porque não vejo a classe política, não vejo investimento, nem vejo a deficiência ser um trunfo no debate político. Portanto, enquanto isso for assim, não tenho grandes esperanças, sinceramente, em relação a essa parte. Sem dúvida, muito mesmo. Há aqui miúdos que agora são graúdos, mas há aqui muita gente que, e eu, o Rui França, o nosso técnico adjunto e outros jogadores mais experientes da equipa, são um amparo muito grande para sinalizar e orientar as pessoas em coisas aparentemente básicas, mas que infelizmente não chegam às pessoas com muita facilidade, em nível informativo. Como conseguir um atestado multiusos, como conseguir uma cadeira de rodas sem ser por iniciativa própria e a gastar do próprio bolso. Já orientei milhares de processos da Segurança Social, do Centro de Emprego, como é que quando conseguir movimentar-se nesse pântano burocrático que muitas vezes Portugal sujeita as pessoas e realmente há essa extensão das nossas funções, somos muito mais treinadores, somos quase orientadores de vida, não é? Porque também aí ainda há, eu sinto que os pais dos miúdos que nos aparecem com deficiência ainda estão muito perdidos em relação a que portas devem bater para conseguirem aquilo que muitas vezes é direito para os seus filhos. Árvore da Vida, Itália, chegar à Divisão A, o primeiro, a Supertaça, não sei, estava perdido. Sem ser o basquete, diria que o cinema. Portugal-Lituânia e Europeu 2022. Não, o difícil é comer. Só se for obrigado, às vezes deixo para o dia seguinte. Chegar aos Paralímpicos.